A gente vai começar essa live daqui a poucos minutos. A gente vai falar sobre gestão de atendimento ao cliente, tá? Então, como construir um relacionamento bacana com o seu cliente, o que que a gente deve fazer agora nessa fase de Covid, o que que a gente vai fazer na fase do Covid que pode, de repente, continuar usando depois, enfim, quais são as métricas de acompanhar se está indo tudo bem. Carol, vamos começar? Vamos. Então me fala um pouco. Acho que assim, o primeiro passo, tá? A gente sabe que, ó, o Cristiano Santos aí acompanhando. Fala, Oi, Cris, tudo Cris. bem? Priscila Doca também, tudo bem? Cristiano, gente, para quem não conhece, sigam ele, principalmente no LinkedIn, tá? Mas em outras redes sociais também, ele tem um conteúdo muito bacana também. O Sim, ajuda Eric bastante aí, marca pessoal, né, Luiz? Também ajuda bastante exatamente. nisso. Aliás, ó, vai ter uma live com ele aí, hein? Vamos marcar já também, porque eu acho que é um tema bem interessante. Com certeza. Bom, pessoal, vamos lá. Então, a gente já sabe, a gente já vem falando em algumas lives que essa fase está acontecendo, ninguém planejou, mas todas as empresas tiveram que se adaptar, tá? Então, tem uma fase de adaptação agora que está acontecendo, muitas já se localizaram, já estão mais tranquilas, e vai ter um novo normal depois disso tudo, né? Então, o que que você entende dessa fase agora em relação ao atendimento ao cliente? O que que as empresas necessariamente precisam fazer para aquelas que ainda não estão fazendo, enfim? Luiz, a gente viu um movimento muito grande acontecer, né? Principalmente em março, mas o pico foi em abril, Uhum, principalmente, das empresas que elas atendem o cliente, mas talvez não tinham ainda uma ideia da proporção que o atendimento poderia ser. Então, a gente viu um movimento muito grande, e está vendo ainda um movimento, do atendimento realmente virar o centro de uma empresa. Então, uhum, o relacionamento com o cliente, ele fica cada vez mais em evidência, né? O uhum, relacionamento com o cliente ser colocado como um pilar dentro de uma empresa e entender que não só o time de atendimento faz atendimento, né? É a empresa como um todo, passa no cenário como um todo. E a gente viu várias coisas, né? Nós vimos no dia a dia empresas que já tinham atendimento online, tinham essa opção e em vários canais, né? uhum, E mesmo essas empresas, elas precisaram se adaptar, principalmente como elas vão unificar essas comunicações que passa a partir de então ser só online. Né? Então, uma uhum, grande dificuldade aí que nós vimos. E aí, um outro ponto que nós também observamos foram empresas que não estavam preparadas realmente, que precisaram assim, acelerar o mais rápido possível essa mudança para conseguir realmente atender a necessidade. Uma mudança que a gente viu muito grande poucas empresas conseguiram manter o uso do telefone. Né? sim, Então, além de tirar o presencial, tirou também o telefone porque não é, teve uma outra forma, né? E aí é, vem a comunicação escrita, que tem que cada vez mais, que a gente vai falar sobre isso hoje também, a gente tem que cada vez mais saber exatamente como começar a se relacionar também de forma escrita, que é um outro verdade. cenário. Então, assim, E a é bem gente... difícil, né? Porque, via de regra, quando você está falando com alguém, você consegue pegar as percepções, é algo mais fácil. Agora, se você manda algo por escrito e ele não é bem interpretado, você passa uma imagem muito ruim. Exatamente. Tem que saber exatamente como que você vai falar e em qual momento, né? Que eu acho que é a parte mais difícil agora. Então, é saber passar essa empatia, né? A famosa empatia, a famosa estar com a pessoa, né? Através do Uhum, online. Então, foi a maior dificuldade que nós vimos. E, ao mesmo tempo, sai na frente quem, né? Quem realmente está disposto a se adaptar, né? O mais rápido possível. E uhum, quem consegue pensar numa estratégia simples para fazer assim, da forma mais simples, mostrar para o cliente como se posicionou ou como vai fazer daqui para frente. E uma coisa que eu sempre falo, transparência, né? Então, uhum, quanto mais você mostrar para o seu cliente que você também está tendo dificuldade, mas que você, olha, uhum. tá do lado dele, é a melhor coisa que pode ser, né? Essa questão de transparência mesmo. Então, esse cenário de atendimento, ele vira um pilar realmente dentro de uma empresa, o que já deveria ser antes, né? A Sim, gente só acelera o processo. Deixa é ele verdade. realmente como o pilar para fidelizar, para se relacionar e para ajudar os clientes cada vez mais. É que tem muita gente que tem a preocupação do cliente até o momento da venda.
Aí parece que Exato. depois que faz a venda, acabou. Não existe mais pós-venda, não existe atendimento, suporte, ou existe e não é dado tanto valor. A gente está vendo várias empresas, até a própria local. Um dos canais importantes era o. Oi, tá me ouvindo? Voltou, agora voltou. Você estava Então, falando da local web. até a própria local web, ela atende 350 mil clientes, um canal de telefone era um dos principais, e a gente realmente teve que tirar o canal de telefone, porque está todo mundo home office, enfim, a gente hoje está atendendo via chat, WhatsApp também, mas como a gente já tinha esses canais de atendimento, ficou mais fácil. Na verdade, foi migrar uma parte do público para esses canais que já existiam. Mas realmente, quem não tinha, ter que implementar, ter que mudar a cultura do cliente, ter que comunicar isso é mais difícil. E via de Com regra, certeza. os clientes estão aceitando super bem, viu? Até tive uma reunião hoje cedo falando sobre isso. Os clientes estão aceitando super bem, desde que a gente consiga manter uma experiência bacana para o cliente. Acho que esse é o principal ponto, né, Carol? Exatamente, é saber como que você vai conseguir passar isso em todos os processos. Você falou uma coisa muito importante, Luiz. Todo mundo pensa na venda, mas não pensa que o atendimento é o maior vendedor depois disso. Porque independente Exato. do que você vende, né, se é um serviço, se é um produto, se é recorrente, se é de uma vez, enfim, independente disso, a gente também tem uma questão que se você fideliza o cliente, se você traz uma experiência para ele depois, né? Porque vender até, a gente tem alguns exemplos, né, no mercado que falam muito sobre isso. Vender, qualquer um consegue vender, né, de uma forma Uhum. estratégica, com todas as estratégias que tem, um produto bom também. O importante depois é você manter essa experiência. E quando Exato. você fala sobre a questão da local web ter se adaptado, né, é uma grande operação, né, eu conheci a operação da local web, eu fico em Marília, né, em outra idade, mas a operação da local web é gigante. E adaptar tudo isso, eu acho que o maior desafio a gente já fazia. Como a gente vai fazer melhor? Né? Como a gente Exato. não vai deixar cair a qualidade. E os funcionários, né? Como que são treinadas essas pessoas para que elas consigam transmitir isso de qualquer forma para o cliente, né? E aí o Exato. reflexo é isso que você está falando, uma adaptação um pouco mais rápida, porque você tem a consciência de todos os processos, pessoas e consegue impactar o cliente, né? É. Então, dá para trazer isso de uma forma bem, bem simples. E empresas pequenas também, viu, Luiz? A gente tem visto empresas pequenas que não tinham, né, esse atendimento online, que sim, tiveram problemas para se adaptar, mas também entenderam que, olha, se eu alinhar o meu fluxo, se eu deixar isso claro para o cliente, vai acontecer, né? Vai acontecer, eu vou fidelizar e ele vai lembrar de mim. O Denis está comentando aqui da importância de um atendimento, de um bom CRM, e que hoje ele aplica no atual negócio dele. Por acaso eu conheço o Denis, ele é piloto de avião, gente. Oh, Olha que legal. como mas olha como é importante. O piloto de avião, o que ele precisa passar pro cliente dele? Ele trabalha com aqueles jatinhos lá para altos executivos, enfim. Ele precisa passar, primeiro ponto, segurança, tá? Então, se ele faz um atendimento bem feito, se ele passa segurança, se ele passa empatia, se ele gera uma experiência bacana para o cliente dele, olha a diferença que faz, sabe? De Exato. alguém voar com ele e falar, não, eu quero voar novamente, porque eu senti segurança, minha experiência foi legal. Ou, de repente, alguém lá que eventualmente não estava bem vestido, foi carrancudo, enfim, não agiu da forma correta. A experiência, ela vai em todos. O cliente observa muito, né? A gente observa muito, porque nós somos clientes também, né? Então a Uhum, gente observa o tempo inteiro. No atendimento hoje, quando a gente vai fazer. Eu tenho falado muito isso pro meu time, né? Quando você vai fazer um atendimento, a gente tem muita imersão com empresas também. E quando você vai fazer um atendimento, não é a hora, por exemplo, de você perguntar para ele como ele faz, e sim ensinar ele a fazer, né? Então é uma coisa que a gente tem feito muito na prática. E aí a segurança no tom de voz, a segurança na escrita, e aí mostrar, quando você prometer algo, entregar, que é hoje uma maior dificuldade que a gente enxerga no mercado, né? Tanto é que a gente vê muitas reclamações, porque as pessoas às vezes prometem e não entregam. É melhor surpreender do que realmente não cumprir com isso. E a uhum. segurança e o cliente entender, olha, tem essa empresa que ela está me apoiando, e às vezes tem muita ligação que nós fazemos, né, que a gente vê o mercado fazendo também, que não é para perguntar algo para vender ou para solucionar apenas um problema. A gente fala que se tratar o atendimento como se fosse apenas uma coisa,
né? Não vai ser algo tão escalável e nem vai ter um significado para esses clientes. Então, Uhum. se envolver com ele, perguntar Sim, o que ele precisa, sempre entregar mais, né? A sim, gente sim. sempre lembra de quem entrega mais. É. Então, é por esse caminho que a gente vê, que eu acredito que o Denis aí também deve fazer muito bem, né? Para mostrar isso para os clientes dele, que é realmente extremamente importante mesmo. O Inspirando Sonhadores aqui, o Eric, ele está falando que mais do que nunca o relacionamento vai ser mais valorizado pós-Covid. Eu acho que já está sendo, então a gente está, de certa forma, mais pensando na pessoa do outro lado, sabe? Sim, Mas um ponto extremamente importante também, você falou de como as pessoas que atendem os nossos clientes vão falar, né? Então, quando a gente está falando, é relativamente mais fácil em algumas situações. Mas pense o seguinte, ele está escrevendo algo em redes sociais, ele está atendendo pelo LinkedIn, ele está atendendo pelo Facebook, ele está mandando mensagem pelo WhatsApp. E aí tem uma outra importância que é de falar da forma correta, até o português correto mesmo, tá? exato. Então, se você não capacita esse seu atendimento para falar da forma correta, para transmitir os valores da sua empresa, olha a mensagem que você vai passar, porque ali ele é a linha de frente, ele é a caracterização da empresa em palavras, né? Então é Exato. extremamente importante pensar em toda essa experiência e capacitar a pessoa que está atendendo também, né? Sim. Esse ponto das personas é extremamente importante, que se você tentar falar com todo mundo da mesma forma, você não vai falar bem com ninguém. Exatamente. Ou vai ficar aqueles robôs do Facebook, sabe? Que responde tudo É, igual. Né? Que não é, tem uma personalização de comentário, né? Que não coloca é, a pessoa como centro de tudo. E aí você se revolta, porque você vai, por exemplo, ser atendido por uma empresa X e é um bot te respondendo que nunca acerta o que você quer, a experiência é. fica ruim. A parte de comunicação, a gente já falou, ela é extremamente importante. Mas não é só a comunicação oral, não é só saber falar o português correto ou escrever o português correto. Então, é tudo que você passa de mensagem da sua empresa. Então, por exemplo, tem gente que faz atendimento em redes sociais, as imagens que você utiliza, o tom, esse tom é extremamente importante. Então, encontrar a persona. Então, se a minha persona principal é um jovem que gosta de tecnologia, eu não vou adequar toda a minha comunicação para falar boa tarde, senhor, tudo bem? Não, não, não cabe, sabe? Esse tipo de coisa que Exato. parece um detalhe, mas você tem que deixar claro para quem está lá na linha de frente atendendo quem é o seu cliente, quem é essa persona, né? Tem marcas que eu sigo que eu nunca comprei nada, né? Mas pela experiência que a marca proporciona, eu estou lá, vendo o que eles estão fazendo, vendo que, perguntando às vezes alguma coisa, uma curiosidade, alguma coisa nesse sentido, justamente porque a gente vira fã de marca também. Então, Exato. um atendimento que a gente tem também, um tipo de atendimento, é o atendimento com pessoas que amam a nossa marca. E elas são as pessoas que vão defender, né? Os famosos advogados da marca que o Kotler fala tanto no marketing, né? É, Então, isso é extremamente cuidadoso, porque a marca ela é personificada, né? Numa rede social. Tem que tomar cuidado com o posicionamento, que hora se posicionar e que hora não. é, Conhecendo sua base. Então, tem é, todo um cuidado para se tomar, né? Para não ter algum problema. A gente vê várias marcas tendo problemas com isso e marcas sendo exaltadas, né? Tem muitos é dois verdade. cenários. É verdade. Tem gente que acha que a marca precisa se posicionar para tudo. Isso não é uma realidade, tá? Ainda mais. Tudo bem, tem marcas que cabem se posicionar até politicamente e tá tudo Sim, certo, tá? Eu nem sou contra. Mas tem que tomar muito cuidado em quem é o seu público. Eu acho que um ponto que você colocou também lá para a gente conversar é sobre humanização, tá? Essa empatia, esse cuidado. Acho que agora ela é algo que deve acontecer, que deve ser perene, só que agora a gente tem que ter uma atenção redobrada nesse ponto, tá? Porque a gente não sabe, a gente está atendendo pessoas que, via de regra, estão dentro de casa, a gente não sabe quais problemas que elas estão passando, se está conseguindo trabalhar, se está com medo de perder o emprego, se está com sim. parente doente, se está com 5 filhos em casa para cuidar e tem que trabalhar, enfim. Tem que ter um cuidado muito grande agora, mais do que nunca, porque a gente tem que, primeiro ponto, se colocar do outro lado, se colocar do lado do cliente, né, para entender o que ele gostaria como ele gostaria de ser atendido nesse momento, né? Sim. Ontem até foi engraçado você falar isso, porque ontem a gente estava tendo uma conversa, eu e a Jaque.
que é do meu time também. E aí a gente estava falando que mudou um pouco o cenário, um pouco não muito, porque a gente entra na casa da pessoa, né? Então, a gente está entrando na casa, na vida da pessoa, já que estava me colocando isso também ontem, de uma forma muito estratégica, assim, como que a gente se envolve, coisas que a gente nem imaginaria. Então, às vezes eu tô lá com uma reunião com o meu time, aparece a mãe e me dá oi, né? Aparece Então, assim, tem sempre alguém ali. Então, é muito legal isso, porque a gente se envolve realmente com as pessoas. Com os clientes não é diferente, porque eles estão passando exatamente pela mesma situação. Então, já aconteceu também com a gente de conversar com o cliente, às vezes ele abria algo pra gente que ele não abriria numa situação comum, né? Naquela situação de escritório, né? Que você tá lá e tudo mais. Então, houve esse envolvimento. E aí, uma das coisas que nós mais identificamos, Luiz, foi assim, como eu vou ajudar essas pessoas? Quais são os problemas que estão em comum, né? Então, o medo de perder emprego, o medo de saber se a minha empresa vai vender ou não. Então, tem todo esse cenário. E aí, assim, que é um dos temas que nós vamos abordar também, que são as oportunidades. Das dificuldades que a gente mapeia, vem as oportunidades. Então, como que eu vou me relacionar com esse cliente? Como que eu vou mostrar para ele que eu também tenho dificuldade? Né? Que eu também estou passando por um momento X, né? E que nós estamos juntos para passar por isso juntos, né? É o apoio. A humanização que eu mais enxergo nesse momento, além de todas as estratégias de tom de voz, a questão de se relacionar de verdade, resolver um problema, tratar cada atendimento como se fosse um atendimento único. Então, eu resolvo aquela experiência do começo ao fim para não ficar transferindo o meu cliente ou fazendo o meu cliente esperar, né? Tudo isso, além de toda essa humanização, esse cuidado com o outro, a gente tem que ter uma coisa que é crucial agora, de falar de verdade, agir de verdade, né? Então, passar verdade para o cliente. Quanto mais verdade a gente passar para o cliente, mais segurança a gente vai ter, mais credibilidade a gente vai ter. Já teve situações que eu já enfrentei de modo geral, e com certeza todas as empresas que atendem também, que, por exemplo, a gente não consegue resolver um problema X ou ele vai demorar um tempo a mais para ser resolvido. Sim. A melhor coisa é, pega o telefone, liga para esse cliente. Ou, por enquanto, se não tiver telefone, alguma ferramenta gratuita para você fazer uma chamada com esse cliente. Então, explica para ele o porquê, né? Posiciona o cliente. Transparência, não deixa... né? Exato. Transparência é fundamental. Para humanizar, a gente precisa dessa transparência, a gente precisa realmente trazer o cliente para nós, a gente precisa realmente fazer isso o tempo todo, a informação não pode ficar só com a gente. E agora um outro detalhe, né, do que a gente está vivendo é a comunicação. Quem não se comunicar adequadamente também não consegue humanizar. Sim. Né? Então é todo um cenário de humanização que a gente precisa tomar cuidado aí com as pessoas. Dentro do Desk, Luiz, a gente criou uma campanha, foi ideia de uma das pessoas do meu time, da Jaque, inclusive, que é o Elo 360. A gente mapeou os clientes e nós pegamos os clientes e vimos o que eles trabalham de modo geral. Separamos por segmento. E aí esses clientes, eles criam vantagens para divulgar para a nossa base. Então, ou cupom de desconto, ou um curso grátis, porque a gente trabalha com faculdades também. Então, as empresas foram disponibilizando coisas para a nossa base de clientes e nós fomos divulgando ela para a nossa base para tentar ajudar em vendas, em conhecer uma empresa ou outra, enfim. Então, é uma das estratégias de humanização também para a gente trazer esse lado para dentro da onde a gente vive, né? De modo geral. A Letícia mandou uma pergunta aqui que é interessante. Como a gente pode automatizar sem desumanizar, tá? Que é aquilo que você falou, tem muita gente que usa bot e faz aquela configuração básica só de coisas que não vão resolver nada. Mas existem situações de bot, acho que um caso bacana é do Magazine Luiza, que foi até capa de uma revista nossa, enfim, eles têm um assistente virtual que, de verdade, parece que você está falando com alguém de fato, sabe? Parece que a Lu existe lá, né? Como Sou fã da Lu. isso? Ela é muito boa, muito legal. Parece mesmo. uma pessoa mesmo, né? Parece. Dá vontade de abraçar ela. É muito bom. Luiz, o que eu sempre falo muito para os clientes é assim, ó. O bot, existem outros processos também, em ferramentas, né, de atendimento de modo geral, existe muita questão de gatilhos, automações, fluxos, né, que você consegue mapear isso também e tudo mais. O que a gente sempre aconselha? O que for para otimizar tempo, o tempo improdutivo, né? Então é o que a gente sempre fala, né? Se as perguntas elas forem perguntas recorrentes e elas não vão gerar algo, por exemplo, a resposta dela não vai gerar algo em que eu tenha que ter uma pessoa humana, é algo pontual, eu aconselho sim essa questão da automatização.
né? A gente pode fazer isso. Uma triagem. É uma triagem, basicamente, para chegar. O que não pode acontecer, que é a questão de desumanizar, Lê, inclusive um beijo para você, a gente não pode fazer o seguinte, sabe aquela questão que você liga para algum lugar, ele pede o seu CPF, pede o seu nome, pede vários dados. Aí você cai no atendente. O atendente fala, oi, com quem eu falo? Qual que é o seu CPF? E você já falou tudo. Isso não pode acontecer. Isso é desumanizar. Agora, se um bot ou uma automação, um fluxo, ele vier para realmente te ajudar, na hora que chegar, você tem as informações e você é mais ágil e consegue se envolver melhor, ótimo, você conseguiu humanizar tendo um auxílio da tecnologia. Então, hoje, quando vai se construir um fluxo de atendimento, por exemplo, tem que mapear exatamente quais são as solicitações que um cliente pode fazer. Né? Como que eu trio isso? Como que isso chega para o meu atendente? E o pensamento sempre é o contrário. É como o meu atendente consegue acelerar esse atendimento com uma experiência e uma qualidade melhor. E não como o meu atendente vai ficar mais tranquilo e não vai atender ali porque eu tenho um bot. Né? Tem que ser realmente pensando no cliente, né? Nessa inversão de valores. E aí você humaniza. A Lu, por exemplo, é um case fenomenal, eles são muito bons. E a Lu, eu acompanho eles faz bastante tempo já. Eles começaram e foram mudando muito rápido. Então eu percebi que eles deviam estar testando, provavelmente, né? Testando bastante. E aí mudando isso ali o tempo inteiro para realmente chegar numa adequação que traga uma experiência muito importante para o cliente. Então, acho que um ponto importante é principalmente acompanhar. Então, antes de montar o sistema de automatização, acompanha como que é seu atendimento tradicional, sabe? Fica ouvindo as ligações dos clientes, vê quais são as principais dúvidas e pensar, esse tipo de dúvida é muito fácil e toda hora alguém me liga para perguntar. Isso dá para automatizar, sabe? Então, observa isso e depois de implementado, também vai acompanhando as métricas, vai acompanhando se tem sido eficaz, enfim, acho que esse é o principal ponto, né? Com certeza. Quanto mais você entende, mais você consegue automatizar, né? E quanto mais você automatiza, mais você agrega se você conhecer todo o seu cenário. O Pedro está perguntando aqui quais são as 3 top empresas referentes de atendimento e experiência ao cliente. Sim. As outras 2 empresas que eu trago, Magalu também um ecossistema de coisas. Magalu, eles conseguiram fazer um apanhado geral da empresa, então a logística é muito rápida, a experiência de compra é muito rápida e muito fácil, o atendimento, se eu tiver algum problema, eu consigo ter uma resolução muito rápida também. Então eles juntaram o ecossistema da empresa, que voltando para a nossa conversa lá no início, atendimento é tudo, né? Todas as áreas. E aí eles conseguiram juntar isso de uma forma muito estratégica e trazer para o dia a dia. E aí, meu terceiro exemplo é a Netflix. A Netflix, para mim, é uma empresa sensacional também, porque eles conseguiram brincar com comportamento. Então, eles conseguiram... A sua tela, a hora que você liga o seu Netflix, não é igual de outra pessoa, né? Ela é personalizada para você. E eu ouvi uma palestra no SXSW do ano passado com o Eco Moliterno, que é da Accenture. Inclusive, acompanhem ele. Ele falou muito sobre como a Netflix pensa em avançar as estratégias em si do dia a dia dela na questão do atendimento ao cliente, que não é um atendimento por telefone, é um outro tipo de atendimento, é a serventia. E aí eles não é nada certo nem nada disso, mas existe uma probabilidade de uma métrica futura que é o batimento cardíaco. Então, com o batimento cardíaco, você vai entender, a Netflix vai analisar, a Netflix ou outras empresas também, elas vão analisar como que você reagiu, porque é uma métrica incontrolável, você não controla o que você sente, né? Então, aí você personaliza. Você consegue trazer cada vez mais um contexto que faz sentido com o momento daquela pessoa, que é para onde as marcas vão, né? Elas precisam encaixar conteúdo com contexto, que é o que o Romeu Buzarello tanto fala. Exato. Né? Então, são esses 2 cenários que eu enxergo que, olhando essas 3 empresas de formas completamente diferentes, a gente consegue trazer isso elencado e consegue levar para o dia a dia, proporcionando uma experiência e uma referência de atendimento cada vez melhor. E aí vem uma métrica que as empresas geralmente usam muito, que é o NPS, né? Que é o Net Promoter Score também. Que é como você mede, é aquela famosa pergunta, né? De 0 a 10, o quanto você indica essa empresa para um familiar ou para um amigo. E familiar ou amigo, porque você não vai indicar, espero eu, né? Algo ruim para um familiar e para um amigo.
né? Então, ela mede o sentimento. E ela é bem pesada a cobrança dela, né? Porque de 0 a 6, ele é um detrator da sua marca. 7 e 8. 8 é uma nota que a gente, hoje, no dia a dia, a gente olha e fala, é uma nota boa. 7 e 8 é uma nota neutra. Ela, né, só serve para derrubar ali a sua conta final. Então, quer dizer, eles não são promotores nem detratores, né? E os promotores 9 e 10. Então, é uma métrica muito difícil de atingir, uma métrica de todo mundo. E, ao mesmo tempo, ela mede nada mais que o sentimento. Porque se o seu produto, se a sua ferramenta cai, ou se o seu produto vai com defeito, ou se, enfim, o seu atendente não olhou com uma cara muito legal para a pessoa. Então, vários cenários, ela mede o impacto do sentimento mesmo. Então, isso é muito, realmente relevante no dia a dia. Eu também indico super para medir. O Kedman... Não sei, eu não estou conseguindo ver, mas ele está falando que utiliza o NPS no ambiente hospitalar hoje, contribui muito para a melhoria do serviço. Legal. Bom, Carol, vamos falar de oportunidade aí pós-Covid, tá? Então, muitas empresas tiveram que se adaptar, fazer um monte de coisa para atender no Covid, porém, o hábito do cliente vai mudar. E o que ela faz depois do Covid? Como que ela faz para ver o que foi eficaz, o que foi melhor ou pior? Enfim, saber como foi a experiência do cliente, porque eventualmente a empresa, sei lá, eu dei um exemplo que algumas empresas pararam de fazer atendimento telefone e começaram só por chat, WhatsApp, enfim. Em algumas situações pode ser que melhore o NPS, pode ser que melhore a satisfação do cliente, porque está mais rápido, mais direto, enfim. Como que usar essas oportunidades agora no pós-Covid? Luiz, para criar oportunidade, eu vejo 2 fatores. Primeiro, a gente conhecer o nosso cliente, entender isso, né? E o outro, que é medir. Então, a gente tem que medir como foi, né? E entender todos os cenários. Então, como era antes do Covid, como está atualmente, para você prever realmente como vai ser mais para frente. Então, e aí as métricas, elas são algo completamente assim difícil de fazer, porque apesar de simples, se você for pensar, você tem métrica para tudo. Então, só que se você tiver métrica para tudo, você não mede nada, né? Então, é importante você medir. E para você medir, cada coisa que você colocar na sua empresa, que você vai medir, eu vou medir satisfação do cliente. Então, você tem que ter uma ação para isso depois. Porque se você medir só para acompanhar, é métrica de vaidade. Então, eu não preciso disso, né? Eu preciso de métrica para avançar a minha empresa. E aí, eu tenho que entender para onde eu vou. Então, eu vou medir o quê? Eu vou medir para melhorar a experiência, eu vou medir para melhorar meu atendimento. Então, aí eu vou entendendo o que eu preciso. Quando eu entendi esse cenário, aí eu começo a ter ações, né? Eu começo a pensar nas ações, em que eu vou fazer em cada momento. Falando do cenário de relacionamento com o cliente e atendimento, o que eu penso? Que a gente vê como as métricas gerais, né? Por exemplo, uma métrica que é muito importante, NPS, que foi o que eu disse para vocês agora, né? Esse fundamental para medir uma empresa. Outra métrica, satisfação do meu cliente comigo, que é diferente, que é satisfação com atendimento, especificamente. Como a gente está falando de um atendimento que ele volta, ele vem para ser completamente online, o que é importante nesse momento? O tempo médio de atendimento, que é o famoso TMA. Então, em quanto tempo eu atendo o meu cliente? E ele é destrinchado de duas formas, né? O tempo em que eu respondo na primeira resposta, que é aquele vou te ajudar, já vai com algo pronto, né? Triado. E o tempo de resolução, que é quanto tempo eu levei realmente para resolver esse problema. E aí, é legal você ter essas métricas já antes. Se você não tem problema, construa agora, né? Nunca é tarde, a gente tem que fazer sempre. E aí você mede, olha, eu tô levando para dividir por tipo de problema também. Então, quais são os problemas que eu tenho, quais são as sugestões, o que eu tô percebendo no uso ou na compra. Então, mapear esses cenários, né? Mapeei os cenários, eu comparo qual que é o tempo que eu levo em cada coisa. Obviamente que quando a gente fala de problema, né? Quanto mais rápido você resolver, melhor. Só que melhor do que você resolver mais rápido é ele não acontecer de novo. Sim. Então, você resolveu um problema para daqui 2 dias o cliente resolveu o mais rápido possível, e daqui 2 dias o cliente está com o mesmo problema, opa, uma falha aí de credibilidade. E credibilidade a gente não recupera, né? Confiança, credibilidade, a gente não recupera. Então, para se criar as oportunidades, eu faria toda essa parte de métrica para entender todo esse cenário.
depois as oportunidades elas vão aparecer, né? Então, por exemplo, hoje, o que você faz? Eu vi a Marta Gabriel falando isso, inclusive, e ela falou isso muito bem, inclusive para a Local Web, né? Que eu vi um vídeo Sim, dela. sim. E ela fala Tem o muito vídeo sobre dela lá no Juntos no Digital, para quem quiser. isso. Gente, muito bom. 6 minutos de vídeo, sensacional. E ela fala muito sobre isso, sobre a criatividade. Então, o meu serviço hoje, eu vou usar as palavras dela aqui, eu vou dar uma adaptada para o nosso cenário. O meu serviço hoje, ele é um serviço essencial? Poxa, quando a gente está falando de relacionamento com cliente e atendimento, muito. Mas aí quando eu entro no meu cenário, né, no meu segmento, é algo realmente que faz sentido para o cliente? Se não for, você vai passar por uma mudança difícil, mas você vai conseguir. Então, arrume outras formas de ajudar. Então, uma maior dica para gerar oportunidade, crie, né? Pense o que você pode ajudar. Conhecendo a sua base, metrificando, mais uma vez, você vai conseguir fazer isso. Essa parte Gente, eu tô métricas nervosa aqui. Rapidinho. Desculpa, Luiz. É que o Nubank me respondeu aqui. Eu tô tremendo. Falando que viu a live, viu? Olha, que bacana. Que eu vi a notificação aqui, eu falei, meu Deus, como eu me concentro para terminar esse raciocínio agora. Olha, eu fiquei nervosa. bacana. Mas muito legal mesmo. Eu acho que essa parte de métricas é bem importante. Então, o que dá para medir? Então, tempo médio de atendimento, se aumentou ou diminuiu o número de contatos, seja por qual canal, enfim. Se aumentou o número de contatos por chat, se está sendo eficaz, se está sendo efetivo para o cliente, se o cliente está gostando mais ou menos, aí você pode fazer uma pesquisa simples no final, fala, o que você achou do atendimento via chat? Se você não tinha antes, o que você achou? Exato. Você prefere ele ou não? Com isso, você vai montando um monte de cenários. Então, eu não tinha atendimento via chat, eu coloquei, eu estou atendendo mais clientes, e o nível de satisfação dele aumentou. Opa, peraí, isso é um sinal para mim, depois eu vou ampliar isso, sabe? O meu cliente gostou, ele se adaptou à ferramenta. Ou não, eu tô aceitando o chat porque a gente está nessa situação, mas assim que acabar eu quero voltar a ter atendimento telefônico. Também é uma possibilidade, sabe? Mas o mais importante é converse com o seu cliente, tente entender. E às vezes é muito fácil, uma pesquisinha Exato. com uma pergunta no final já te esclarece isso, né? E às vezes uma coisa que você vai tentar quebrar a cabeça ali para entender o que você vai fazer, e uma resposta já te ajuda, né? Uma coisinha assim já te ajuda a parar de quebrar a cabeça e resolver de uma forma simples, né? Então não precisa fazer um monte de coisas, é saber o que fazer, né? E como fazer com o cliente. E aí, assim, uma coisa que é ligar, gente, marcar call, enfim, falar o máximo que vocês conseguirem, separar aqueles clientes que são os mais engajados, os menos engajados, para você conseguir ali trazer uma informação mais precisa para eles, ter o engajômetro, né? Trazer o nível de engajamento que esses clientes têm. Outra coisa que a gente vê as empresas fazendo, que também ajuda, quem já comprou com você, pede para essa pessoa te mandar um depoimento, né? Ou um vídeo, dependendo ali de quem for, né? Se você conseguir ter uma abertura maior. Porque quem se relaciona tem isso, né? Quem se relaciona tem essa abertura com o cliente. E nada melhor do que o depoimento sincero. Sim. Porque você vai falar, nossa, eu confio nessa empresa por conta disso, né? Eu quero falar com ela porque eu vi isso. Então, você tem todo um cenário ali que te favorece de uma forma estratégica e, ao mesmo tempo, se agora você não for vender, você vai virar referência, pelo menos. Né? Você realmente vai ser bem posicionado no que você faz. E logo, logo, com certeza vão lembrar de você. Tanto pelo que você fez, quanto pelo que você se posicionou para ajudar as pessoas. Sim. Então, são 2 posicionamentos que tem que ter nesse momento. Muito. A gente colocou aqui também, experiência não venda, ajude, tá? Então, esse é um ponto muito importante, tá? Que às vezes algumas empresas, elas colocam como métrica principal a venda. E às vezes a venda é consequência de uma boa experiência, tá? Então, exatamente. Você nem entrou em contato com determinada empresa, ou usando o exemplo que você deu, você segue algumas empresas que eventualmente você nunca comprou nada, que nunca passou pela sua cabeça. Só que de repente você teve uma experiência tão legal que você pode pensar, não, eu quero comprar dessa empresa, eu acho ela incrível. Acho que tem alguns cases legais, a Amaro está fazendo isso muito bem, né? Um case do ramo têxtil, de moda, e tem outras marcas também. Mas quando você se preocupa, ainda mais nesse momento, em ajudar o cliente, você já quebrou a primeira barreira, você já ganhou a confiança dele, ganhou a empatia dele. Daí, para estabelecer uma relação comercial, fica muito mais fácil, né? Com certeza, com certeza. Eu falo que você não vende, né? Você conta uma história bem contada
se relaciona e a venda ela é só consequência. Você nem precisa falar seu valor. Vão comprar, né? Vão comprar de você. E eu vi, você tocou num assunto muito importante, que é a questão de ajudar e como ajudar e tudo mais. Eu vi, tá rolando algumas campanhas em Instagrams menores, né? Que é, por exemplo, assim, eu participei de uma, inclusive, que, vou dar um exemplo, né? Um fotógrafo da minha cidade aqui, ele postou uma campanha, ele fez uma campanha falando que eu quero morar nessa foto, porque... E você tinha que escrever um texto. Mas o que ele gerou, nem ele mesmo imaginava, que eu conversei com ele, as pessoas, elas aproveitaram o momento que elas estão mais nostálgicas, né? Elas estão em casa, elas estão longe da família, né? Em algum momento ela está separada de alguém, ela está com problemas que ela não sabe como vai ser o emprego, enfim, são vários problemas que o mundo inteiro está vivendo, né? Inclusive ele está aqui, ó, o fotógrafo. É o Beijo, Igor. E aí, ele postou isso e eu achei sensacional, porque eu participei, inclusive fui uma das ganhadoras, né? E aí, ele fala sobre isso. E o que ele gerou nas pessoas foi absurdo, porque ele conseguiu fazer as pessoas reviverem momentos. Então, as pessoas estavam agradecendo ele por ter revivido esses momentos, por ter, através das fotos, conseguir se imaginar de novo naquele lugar. Né? Então foi assim, algo espontâneo que gerou engajamento para ele. Então ele fala, não é o tamanho da empresa, é o tamanho do impacto que você causa nas pessoas, né? É o quanto você consegue chegar nelas. Tem um exemplo legal, eu não lembro onde foi que eu vi, mas foi essa semana. Uma cabeleireira que ela não está conseguindo atender os clientes dela, e a gente está vendo que muita gente está cortando o cabelo em casa, está pintando o cabelo em casa, fazendo a unha, enfim. E ela dando dicas de como fazer isso em casa. E ela, super simples, com o celular dela, enfim, explicando tudo isso. Ela está gerando um engajamento tão bacana e aí algumas podem pensar, não vou ensinar, porque depois que acabar isso, depois daí eu não eles vendo vão... mais, né? eu não vendo mais, as pessoas não vão mais querer vir no meu salão para cortar. Ao contrário, sabe? Ela vai voltar lá que ela vai falar, você foi muito útil para mim no momento que eu precisei. Então agora eu quero ser seu cliente, sabe? Eu quero estar aqui com você. É o carinho, né, que gerou. Gerou um carinho enorme, assim. Você nunca mais vai esquecer aquilo. Porque no momento de dificuldade alguém te ajudou. Então, independente do que você faça, é isso que você falou mesmo. Não tenha medo, que é aquela questão de quando entra um funcionário novo na empresa, né? Tem algumas pessoas que ainda pensam assim, eu não vou ensinar tudo que eu sei, porque senão ele vai saber, vai ficar melhor que eu. E não é assim, né? Quanto mais você ensina, né? Quanto mais você consegue passar para as pessoas, mais você consegue ser lembrado. E aí você também consegue ser indicado, não só lembrado, né? Então, vão falar de você. Então é isso, e com muita humildade, né? Eu acho que as empresas, é esse posicionamento que precisa entrar muito forte. E não é de verdade, isso não é privilégio para empresas pequenas, médias ou grandes. Ela só teve aquilo que a gente falou algumas vezes aqui, a empatia. Ela se colocou no lugar da cliente dela e ela quis servir para essa cliente, para esse cliente dela. Então acho que eu não tenho dúvida que depois de passar isso, ela vai ter o salão mais cheio do que ela tinha antigamente. Exatamente. E só falando uma questão do atendimento, Luiz, assim, a parte mais importante que eu vejo hoje no atendimento, com tudo isso, é você ter começo, meio e fim. Então, você saber tratar bem o cliente, saber se posicionar aonde, ter isso organizado para não esquecer de responder ele em algum lugar, né? Metrificar isso, ajudar e, por fim, se relacionar, porque todo esse ecossistema, ele vira realmente um relacionamento, e aí vai ser um ciclo, né? Você sempre vai fazer o ciclo, né? De acordo com o momento que o cliente está vivendo. Então, é entender isso cada vez mais forte. E aí, por fim, todo mundo é aquela empresa. Então, e quanto mais a empresa cresce, mais difícil fica. Né? A gente pega aí o exemplo da Localweb, que faz isso muito bem. Hoje a Localweb tem várias unidades de negócio, né, Luiz? E assim, é muito bem elencada essa questão de experiência, porque a cultura, ela vira cultura, né? A cultura, ela cresce mais e aí ela impacta no que a empresa faz. E é isso que as empresas grandes têm que fazer e as pequenas têm que começar. Não só por ser pequena, mas por pensar que isso é uma coisa escalável. Né? Tem um dos valores da Localweb que é o sucesso do outro é o meu sucesso. Isso se aplica tanto internamente entre os funcionários quanto com os clientes. Isso é bem importante. E como que os clientes avaliam, né, Luiz? Na prática. É a experiência que tem com a empresa, né? Tem vários cases legais, gente. Eu acho que vale a pena vocês seguirem esses cases de atendimento do Nubank. A Arezzo faz isso muito bem também.
até quem cuida dessa área lá é o Cristiano Chaves, acho que é Cristiano Chaves, se eu não me engano o nome dele, mas a própria Local Web, ela tem um projeto Local Wall, e às vezes é muito simples você surpreender o cliente, tá? Vou dizer como que pode ser simples e barato ou de graça surpreender um cliente. Você vendeu algo para alguém, tá? Quando você vai entregar esse algo para algum cliente, você pode se preocupar com ele, se colocar no lugar dele. E às vezes uma cartinha que você escreve para ele, o seu custo é zero, você só se colocou no lugar dele, entendeu? Fala, eu vendi um sapato para Carol e no dia que eu vendi ela falou que está comprando um sapato, que ela está trabalhando de casa e está muito difícil, ela precisava de um sapato mais confortável, não sei o quê. Então, eu ouvi a Carol, ela me falou isso. Na hora de eu mandar esse sapato para ela, manda uma cartinha, Carol, espero que agora você consiga ficar mais confortável em casa e ajude a passar por esse momento de forma mais tranquila. Espero que ele fique confortável como você imaginou. Enfim, é uma carta, é algo simples, mas que vai fazer toda a diferença. Sim, exatamente. E uma coisa que é importante, você falou da carta, né? É tão simples, no sentido assim, a gente está voltando tanto para as origens, né? A gente É. padronizou tanto, deixamos tanta tecnologia tomar conta, que agora a gente voltar para o simples, para o que a gente não tinha tempo antes, é um Uhum. diferencial muito grande. Então, assim, É. e unir a tecnologia com isso, saber unir a tecnologia com isso, voltando lá na pergunta da Lê, né? Como automatizar sem perder a humanidade, né? É. Então, É. esse jogo que se você fizer bem, se você conseguir encaixar para o momento certo, a sua entrega, ela é completamente escalável e completamente de verdade, né? Transparente mesmo. Então, faz muito sentido. Legal. Carol, fala um pouco dos 2 meses grátis da ferramenta que a gente conversou. Falo assim, gente, uma surpresa para todo mundo. Então, só para explicar, né, quem chegou depois aí, eu sou gerente do Desk 360, é uma ferramenta de atendimento da Local Web, inclusive. Então, a gente forneceu para todo mundo que está aqui na live também 2 meses grátis da ferramenta para vocês. E aí não é só 2 meses grátis, viu? As pessoas ficam lá no Juntos do Digital, tá? Então, se vocês acessarem lá Juntos do Digital, vocês vão ter lá também o Desk, vai preencher um cadastro, vai chegar pra gente, e o nosso time também vai ligar para vocês, aí a gente vai falar de experiência, né? Nosso time vai ligar para vocês, para que a gente consiga fazer toda uma imersão, entenda o seu fluxo de atendimento e consiga trazer vocês aí para usar essa ferramenta da melhor forma possível. Aqui a Cíntia, PO do produto, aqui torcendo, ó. Tá mandando os coraçõezinhos azuis aqui pra gente. Mas é isso, então a gente consegue fazer toda essa imersão com vocês e vocês ainda usam a ferramenta 2 meses grátis aí para ajudar vocês nesse momento. Não, é muito legal, porque é uma forma também, o Desk é uma forma de você acompanhar todo o ciclo do cliente em cima do problema, enfim. Sim. Acho que dá para ajudar nessa experiência positiva aí que a gente tanto falou aqui, tá? Acho que Entender toda a parte de atendimento, né, Luiz? Ter sim, isso registrado, metrificado também, né? é. Conseguir tirar relatórios e conseguir ajudar as pessoas, que é o que a gente mais faz no Eu atendimento. sou bem fã de atender bem o cliente, de empatia, de se colocar no lugar dele, enfim, e de colocar cada cliente como se ele fosse o único e especial, sabe? Acho que esse é o principal ponto. Com certeza. Independente do valor que ele te pague. Então, tem empresas que tem cliente que paga R$10 por mês e outros que pagam R$1.000, R$2.000. Mas esquece essa parte, porque se você colocar essa parte como sendo importante, você tende a atender bem o cara que te paga mais e atender mal o cara que te paga menos. E esse cara que te paga menos, eventualmente, ele vai te trazer vários outros clientes, ele vai falar bem de você e ele vai ter uma experiência muito boa para compartilhar aí. Tá? As marcas Exatamente. são muito expostas também nas redes sociais, né? As marcas, para o bem e para o mal, se ela gera uma experiência legal, faz algo bacana, isso pode se propagar muito bem. Ao mesmo tempo, se ela gera uma experiência ruim, a velocidade, a capacidade que tem é absurda. Com certeza. Quanto mais você conseguir trazer o cliente para o seu lado como marca, né? Ou pelo menos referência nos seus valores e tudo mais,
mais a gente consegue ter isso. Porque assim, a gente é como pessoa mesmo, né? Se eu vir aqui agora, por exemplo, não entregar o que eu prometi, automaticamente eu tenho pessoas que Uhum. conseguir. Eu acho que essa é a parte fundamental aí para tudo. Trazer as pessoas. Legal. Esquecemos de algum ponto, Carol? Não, acho que não esquecemos de nada. Só para falar, gente, se alguém precisar de qualquer ajuda com atendimento, relacionamento com o cliente, também fiquem à vontade para me procurar, tá? Então, eu estou super à disposição. Eu amo falar desse assunto, de experiência, atendimento, vivo ele também. Então, o que precisarem, contem com a gente, tanto com a Local Web, comigo também, que também sou uma Local Webber. Então, assim, contem com a gente o máximo que vocês precisarem, porque eu acho que o momento é disso, é de vocês realmente pedirem ajuda e da gente estar aqui para ajudar. Assim como a gente Exato. também pede ajuda para fornecedores, para empresas, né? Para gente, vamos pensar em coisas juntos. Uhum. Então, esse é o ponto, assim, a gente se ajudar mesmo, o máximo que conseguir.